Paz do Senhor Jesus, no nosso vídeo aula aí a respeito de missiologia, uma aula bem importante, uma das mais importantes por conta de que a Igreja do Senhor Jesus, ela cresce através do evangelismo. Esse evangelismo, ele está citado aí em uma maneira que seja ele extra igreja, então não pode estar dentro da igreja, pois quem está dentro da igreja, porque uma vez foi convidado, já ouviu falar do Evangelho e das boas novas, tá? Falar algumas coisas para vocês aqui. A primeira delas é que a gente fala de algumas coisas históricas, mas eu vejo um certo risco sobre a gente ficar falando só da história, porque senão nós não iremos para a prática. E a prática evangelística, ela é de suma importância. O evangelismo está ali inserido na palavra de Jesus a respeito do ide, pregai o evangelho. O evangelho que você sabe que significa boas novas. Boas novas a respeito de Jesus. Boas novas não é dizer assim, eu comprei uma blusa nova, eu comprei um carro novo. Boas novas é a respeito de Jesus. Quando eu falo assim, uma roupa nova, um carro novo, não estou isentando a pessoa de dar um testemunho daquilo que Deus fez e daquilo que Ele faz. Porém, a fé cristã, ela está alicerçada, ela está baseada na ressurreição de Jesus, no perdão dos pecados e que ele, Jesus, ele veio por conta de que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma vez que o foco da fé fica muito alicerçado em trocas, em benefícios, em coisas que Deus faz, isso aí é louvável, ele deve ser glorificado por isso. Muitas pessoas não estão tendo uma fé bíblica, uma fé nas escrituras sagradas e nos acontecimentos. Quais são esses acontecimentos? Ressurreição, perdão e vida nova em Cristo Jesus. E quando falo de vida nova, começa no interior do ser humano, tá bom? Então, olha, um evangelismo eficaz, ele vai ser um evangelismo de acordo com as escrituras sagradas. Então, quando a gente fala aí de evangelismo, missões, nós estamos falando do Mestre. Nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que pagou um alto preço na cruz do Calvário, tá bom? E dentre essas boas novas, muita gente fica com receio de anunciar boas notícias, de anunciar que ele pagou um preço na cruz do Calvário, foi ele que pagou o preço na cruz do Calvário, e ele, por ter pago o preço na cruz do Calvário, eu tenho acesso à graça de Deus. Então, muita gente está deixando de anunciar as boas novas com medo do ser humano banalizar a graça. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, não é meu papel ficar com receio ou ficar ali medindo a forma espiritual de um irmão ou de outro. Não é o meu papel ficar julgando se o irmão está banalizando, se não está balizando, se é hipergraça, se é graça. O meu papel é ser bíblico. O meu papel de nova criatura é seguir o Espírito Santo e ir para a palavra. Não é um achismo de A, B ou C. Ainda que as aulas vão dar um ar de um achismo, vão dar um ar de uma linha teológica, mas a minha responsabilidade com Deus, a minha responsabilidade com o Espírito Santo é de ir nas Escrituras Sagradas e ir fundo nas Escrituras Sagradas. E fundo, isso quer dizer que eu tenho que procurar no Espírito, eu tenho que olhar a fonte que o Espírito Santo deu. E a fonte que o Espírito Santo deu é essa aqui, ó, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, tá bom? Esta é a fonte. E o próprio Espírito de Deus orientou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 2, que vocês vão sempre me ouvir dizer sobre isso, que Deus deu ao judeu a sua palavra. Então,
Então, existe um idioma que ele deve ser estudado, um idioma que ele deve ser analisado, um idioma que ele deve ser verificado. E é isso que eu faço. Tem o Novo Testamento no grego, mas a mentalidade ela ainda é hebraica, ou uma mentalidade hebreia, tá bom? Então, missões, a gente fala da história sem problema nenhum, tá bom? Então, é óbvio que Deus passou a sua experiência, revelou-se para Adão e Eva, e é isso aí que o módulo começa falando de um respeito histórico, uma linha histórica. Então, Deus se revelou para Adão? Se revelou. Deus se revelou para Eva? Se revelou. Aí a turma da meritocracia poderia explicar como é que Adão e Eva pecou e Deus foi lá conversar com eles no Éden. Porque a turma da meritocracia enxerga que o ser humano ele deve então mudar primeiro e depois ter acesso a Deus. Como é que se explica isso? Como é que Deus vai conversar com Adão e a Eva, sendo que os dois pecaram? Então Deus ele chega ali no jardim do Éden e ele então faz a sua voz ecoar. E Adão, quando ouve a voz de Deus, ele teme e se esconde de Deus. Então, olha, a Bíblia tem que ser a Bíblia do jeito que ela é. Não é uma linha que eu montei. Não é uma linha que isso aqui vai ser do meu ser e o meu achismo. Não. Eu tenho que testificar isso na testificação do meu espírito com o Espírito Santo, tá bom? Então, estou lhe fazendo pensar e lhe fazendo colocar situações aí para que você enxergue isso, ok? E aí, numa linha histórica, que ela é interessante, a gente chega em Noé. Noé, ele constrói uma arca em um período que ainda não havia chuva sobre a terra. Então, olha a loucura, e loucura da fé. E nessa loucura da fé, loucura para os homens, porque no espiritual isso aí é comum, isso aí é o natural. O que não é natural é humanamente falando. Então, ele está construindo um barco, segundo as orientações divinas, e ele está anunciando que virá um juízo. A terra está insuportável, insuportável, e o pecado ele chega de uma forma superabundante até a presença do nosso Deus. Mais uma vez, o nosso Deus, com a sua graça salvadora, ele permite que Noé construa uma arca e não entre sozinho. Ele entra acompanhado da sua esposa, ele entra acompanhado dos seus 3 filhos, ele entra acompanhado das suas 3 noras, em um número total de ser humano de 8 pessoas. E o número 8, na Bíblia, não é uma numerologia, não é uma cabala, porque eu não sou dessa linha. Eu sou de uma linha onde procuro a revelação do Espírito de Deus através das Escrituras, porque o Espírito Santo ele não vai revelar fora das Escrituras, porque as Escrituras sagradas elas se completam, elas se integram, elas se conectam. Então, o número 8, que é a 8ª letra do hebraico, está ligada a um recomeço, está ligada a um reinício. É por isso que se você contar de um mês normal, de 30 dias, alguns meses têm 31 dias, mas se a gente contar qual é o 8º dia do mês, se a gente pegar numa ordem bíblica de criação, então a gente vai ter o domingo, o primeiro dia, a segunda, o segundo dia, a terça, o terceiro dia, e a gente vai chegar no sábado, que é o 7º dia. Depois do sábado é um 8º dia, é um reinício, uma nova semana se inicia. Então, Deus, ele colocou fundamentos espirituais desde a antiguidade. Deus colocou fundamentos espirituais que falam conosco. Agora, óbvio, isso aí não está de uma forma explícita nas escrituras sagradas. Tem que estudar, tem que procurar os segredos espirituais, tem que ter a confirmação do Espírito Santo e tem que ir naquilo que a Bíblia é integralizada, naquilo que a Bíblia ela tem como seu sistema de não se contradizer, tá bom? Então, olha só, a Noé entrou na arca e ali ele foi salvo com a sua família. E esta salvação
foi permitido um reinício. Então a terra ela foi resetada, vamos dizer assim. Por quê? Porque o pecado ele estava abundante na terra e as pessoas de maneira alguma, estavam se arrependendo. E o arrependimento, vou colocar para você aqui em duas linhas, tá bom? Primeiro, o arrependimento numa cultura hebraica é voltar-se para Deus. Se eu me volto para Deus, então eu escuto Ele. Se eu me volto para Deus, eu olho para Ele. Se eu me volto para Deus, eu falo com Ele. E se eu me volto para Deus, eu me posiciono para Ele. Então isso aí é o arrependimento. O arrependimento ele não consiste em sintomas puramente emocionais, chorar, se desesperar, falar, não, voltar-se para Deus. E o grego interpreta isto como metanoia, mudança de mente, ok? Por quê? Porque a minha mente, a sua mente é o quartel-general do ser humano, é nela que nós tomamos as decisões e foi nela que a Eva foi atacada. Então eu estou colocando isso aqui numa aula de evangelismo, de missões, porque o fundamento das pessoas muitas vezes está no arrependimento e o fundamento está na graça salvadora do nosso Deus. E essa graça salvadora, quando nós nos voltamos para Ele, é como quando você conversa com alguém que você está de costas e ouve um assunto. Se você se volta para aquela pessoa, você presta atenção naquela pessoa. Então, olha, evangelismo é prestar atenção em Deus. Evangelismo é prestar atenção nas boas novas. Evangelismo é prestar atenção no autor e consumador da nossa fé, e esta pessoa se chama Jesus. No mais, são coisas secundárias. Trocar um carro e dar um testemunho é algo secundário. Ter uma blusa nova e dar um testemunho é algo secundário. Ter um livramento, por maior que seja, eu sou uma pessoa que já tive vários livramentos da parte do Senhor Deus, vários livramentos de morte. Dou o testemunho, já dei o testemunho, mas isso não pode ser a base da minha fé e não pode ser a base da fé de alguém que escutou um testemunho meu. A base da fé é a ressurreição de Jesus Cristo e por isso nós iremos ressuscitar. A base da nossa fé é perdão. Ele nos dá perdão. O seu sangue pagou um preço. Eu não pago um preço. Ele pagou um preço. Eu tenho que ter fé e eu tenho que andar no Espírito. Significa que eu tenho que prestar atenção no Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo faz no dia a dia é aquilo que o Espírito Santo traz nas Escrituras Sagradas. E uma delas é ele glorificar o que ele traz do trono e ele revelar a pessoa de Jesus, que é o plano de Deus, tá bom? Então, a gente segue com vídeos mais curtos para que você possa assimilar de maneira prática no seu dia a dia, tá bom?